E agora eu tô com os meninos aqui, que nós vamos falar sobre o lançamento, né? A Viva tá fazendo realmente, queria aproveitar e mandar um abraço para Sheila Maluf, a Viva realmente é uma grande iniciativa e foi uma lacuna preenchida que a gente não tinha livraria na cidade, né, Sérgio? Estava faltando, a Só de Ler não aceitava livros de autores alagoanos, a gente tinha aquela lacuna. Se instala aqui, não aceita os autores alagoanos, incrível. Mas aí já foi com Deus. E agora a gente tem ainda, estamos precisando de livrarias na nossa cidade, né? E aí vem o Dimas, que já esteve com a gente, como eu falei no outro bloco, e ele está trazendo agora um ensaio, que é organizado pelo professor Antônio Felipe Pereira Caetano, que reúne vários ensaístas aqui, só para falar um pouquinho para vocês. Tem Arthur Almeida Santos de Carvalho Curvelo, Alex Rolim, o Dimas, que é o Dimas Bezerra Marques, tem Anne Caroline Campos Mendonça, Everton Rosendo dos Santos, que está aqui com a gente também, e tem o próprio Antônio Felipe Pereira Caetano. São esses ensaístas reunidos numa única obra chamada Das Partes Sul, a Comarca das Alagoas, Capitania de Pernambuco. Ensaio sobre justiça, economia, poder e defesa. Gente, isso é um tema difícil. Puxa esse microfone, por favor, Dimas. Um tema difícil de discutir em nossa Alagoas, que a gente sabe, eu não gosto de falar principalmente em Alagoas, porque justiça, poder, problemas, miséria, criminalidade, a gente tem no país inteiro, no mundo inteiro, né? Eu não gosto muito quando as pessoas reduzem, só podia ser em Alagoas. Não, só podia ser do ser humano, né? O ser humano tem essas mazelas. Como é que vocês conseguiram fazer em um ensaio, reunir temas tão difíceis, tão profundos? Então, Gal, esse já é o terceiro livro, né? Uhum. Já criou-se uma série do nosso grupo de pesquisa, que é o GEAC, Grupo de Estudos América Colonial. São esses mesmos membros do primeiro... Não, do primeiro ensaio? não, né? O primeiro livro foi em 2010. Uhum. Contava comigo, com o Arthur Curvelo, que está aí, Tá aqui o também. Alex Rolim, o próprio Felipe e a Lanusa. O primeiro e o segundo livro, que é 2012. Esses ensaios são frutos de pesquisas de iniciação científica, a grande maioria. A gente se debruçou com um fundo documental até então inédito em Alagoas, né, que é do Arquivo Histórico Ultramarino. Isso desde o início. E depois foi ampliando o leque, né, pegando documentação, por exemplo, da Torre do Tombo, lá em Portugal. Sim. O Arquivo de Évora. Vocês foram lá ou fizeram a pesquisa à distância mesmo? O Alex fez 6 meses de intercâmbio lá. Foi lá? Nossa, e acabou trazendo legal. alguns documentos. Muito o Felipe interessante. também costuma viajar para lá com pesquisa de pós-doutorado e também acaba pesquisando, né? E o Arthur agora está fazendo doutorado lá. Que legal, quer dizer, vocês estão agregando valores ao grupo de vocês. Porque à medida que alguém se especializa, se aprofunda com um doutorado, acho que a gente vai esperar que esse livro tenha o quarto, quinto, sexto. Vai, com certeza. Pelo jeito aqui, né, Everton? Você também, na outra vez você não veio conversar com a gente, né? Mas o teu ensaio é justamente sobre notas sobre os corpos auxiliares e de ordenanças no sul, olha, é enorme não, pernambucano. Historiografia, abordagens e a pauta militar na comunicação entre as vilas da comarca das Alagoas e o Conselho Ultramarino. Boa tarde, Gal. Boa tarde, Everton. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse meu texto, né, eu não participei das outras edições. Esse é o terceiro, como o Dimas falou. Sua estreia no grupo. Minha estreia, né? Eu entrei no grupo em 2012, que foi o ano que eles estavam lançando o segundo livro, né? Então era o chamado calouro, né, na época. Não tava no terceiro, quarto período, por aí. E agora estou formado e estou participando dessa nova edição, que eu trago essa temática aí. Você tem formação em quê? História também, todos aí. Né? Doutorado, tudo, o Arthur, que está com doutorado, é também tudo em História, Dimas, mestre, né? E eu formado agora. Então, essa temática que eu trago, né, ordenanças e milícias, na verdade, eram corpos militares. Eram a mesma coisa que militares, né? Meio que reservistas, uns com a vertente mais militar, outros meio paisanos, pessoas civis, mas na época, no período colonial, eram obrigados a servir, né? Todo domingo fazer aquelas amostras. E assim como os outros colegas, né, a gente traz essas temáticas que são pouco estudadas quando se fala do período colonial. Vocês devem ter, talvez, não sei, pode ser ignorância da minha parte, mas eu penso que quando remete a esse período, remete automaticamente a alguma coisa de Porto Calvo, né? Porque tem muita da história de Alagoas naquela região. São as 3 principais vilas da época, na verdade, né? Vila de Alagoas do Sul, Santa Maria Madalena, Alagoas do Sul, que hoje é a atual Marechal Deodoro, isso. Né? A Vila de Penedo,
né? Ou Vila do Penedo, como eles falavam na época, e também Porto Calvo. Porto Calvo eu voltei ontem de lá, fui fazer pesquisa num cartório lá. Né? Legal. Já estou trazendo novos dados, daqui a pouco pode sair mais alguma coisa do grupo, né? Que a gente está Porto coletando. Calvo eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta ali, viu? Tem uma sensação. Tem muita coisa. Jorge Barbosa, não sei se vocês conhecem, jornalista, ele é de Porto Calvo e ele tem umas histórias interessantes sobre alguns acontecimentos que a própria história não registrou. A história de Porto Calvo, não sei se está muito na área de pesquisa de vocês, mas era interessante conversar com ele. Ele hoje tem um blog chamado Alagoas Boreal, e tem muita coisa interessante ali. Era legal vocês fazerem contato, perguntar a história. Inclusive, ele se refere a um episódio em que uma família como que enlouqueceu, alguma coisa assim, a história não narra com exatidão, e saíram matando as pessoas ao longo da estrada, saindo da zona rural e indo para a sede de Porto Calvo, né? E uma coisa que nunca se explicou direito, mas era muito interessante. Eu gostaria muito de ver isso esclarecido, né? À luz da ciência. Seria bem interessante. Eu conheço o Jorge do Facebook, né? Só que eu fiz contato com ele com outro tema. Que ele fez um texto sobre o rock alagoano. Isso. Para publicar no jornal O Dia. Eu fiz contato com ele para pegar informações para pesquisas futuras, né? Pois converse com ele, Dimas, sobre esse assunto. Ele cobriu também, né, com o site dele, a descoberta, né, do Fortim em Terra, feita lá em Porto Calvo, né? O Jorge é um profissional muito competente, né, e muito assim, ele não se conforma, como eu gosto de pessoas assim, com a superfície da notícia, né? A gente vê tanta superficialidade aí, só pegando a nata e você não mergulha. Então eu acho interessante quando um profissional em qualquer área, no meu caso de vocês, dão esse mergulho profundo na história de Alagoas, né? Que deve ser riquíssima. Nem tão profundo, né? Porque a gente ainda sofre com a falta de documentos, né? Mas já estão indo para a Torre do Tombo, já é um outro nível de mergulho, né? Já a gente acaba tendo que ir para fora, né? Porque aqui em Alagoas quase não tem nada, é muito pouco. Instituto Histórico, como é que está nessa questão de fontes de pesquisa? Para o período colonial, acho que dá para se dizer que é o melhor lugar. Lá tem um livro de atas da Câmara, que, por exemplo, o Arthur usou para fazer a dissertação de mestrado dele. Nós usamos também no projeto para transcrever esse livro. Eu uso também na minha dissertação. Tem um livro de tabelião e alguns documentos esparsos, né? Tem também até livro de tabelião também. Livro de mandato do século XVIII. E algumas outras poucas coisas, né? E o acesso porque, não sei se Sérgio lembra, o período em que o Instituto Histórico... Não, Instituto Histórico não. Você é historiador também, é verdade. Mas tem o Instituto Histórico e tem o Arquivo Público. Era difícil o acesso, né? Não porque... Talvez não por maldade, mas as pessoas, às vezes, no serviço público, ficam com tanto carinho pela coisa que acham que pertence a elas. Aí bota na mesinha já a foto dela com a família e toma conta que ele virou. É o seu... Como é que eu posso dizer? Aqui, quando você finca a bandeira em algum lugar, né? É o seu atestado. Mas vocês não tiveram problemas de acesso? Isso é uma das dificuldades, Gal, na verdade. Ainda está assim? Sim, principalmente quando se fala em cartórios. Meu Deus do céu. Os cartórios que nós estamos começando a visitar agora, um projeto à parte, né, não está sendo financiado. Cartório normal? Cartórios normais, que a gente vai... né? Isso. Foi necessária a autorização judicial para a gente ter acesso. Porque eu imagino, porque... de terra, essas coisas, né? Tá mexendo. A gente sabe que... me ajudem aí nessa questão. Existe uma lei para que donos de cartório tenham que ser concursados, né? Isso tem que ter uma história. E muita gente está burlando isso, né? E a gente sabe que, salvo exceções, eu não vou generalizar, mas salvo exceções, os donos de cartório enriquecem muito rapidamente e a gente às vezes não entende como, né? Tem muita história aí mal contada. E talvez por isso o acesso fique tão difícil, né? Agora vocês mergulhem lá. Agora já o IGAL e o APA já melhorou muito, né? A gente pode chegar lá como pesquisador e tem o acesso. O IGAL que você está falando, Instituto Histórico e Geográfico, para quem não está habituado à sigla, que também é um lugar com muita informação, né? Mas algumas pessoas se queixaram um pouco do acesso, mas isso é uma coisa que a gente vai vencendo, né? Sérgio já teve problemas de fazer pesquisa lá. A dificuldade é de ausência de documentação mesmo. Né? Ausência, não só acesso. Especialmente em alguns períodos, como o período nos períodos coloniais, enfim, os períodos mais antigos. Então,
Alagoas você não tinha uma tradição, né, tanto de guarda de documental quanto também de acessibilidade a essa documentação. Né? Então esse era um problema sério, tanto que o nosso curso de História sofreu muito. E eu quero aproveitar, a minha época, eu disse há uns 2 anos atrás, eu queria ter feito minha graduação agora. Né? De repente pode voltar, né, Dimas? Tanto pela possibilidade de acesso, de investimento, de intercâmbios fora, como principalmente pela renovação do corpo técnico da universidade. E aí eu quero aproveitar para parabenizar o professor Felipe Caetano, coordenador desse grupo, coordenador do programa para graduação, agora é o Jean Carlos. O Jean Carlos, né? Enfim, mas é um dos idealizadores, né, que tocou esse projeto para frente. E o curso de História hoje é outro curso. Está aqui um exemplo. Que bom, né, gente? Dois jovens, dois jovens já quase doutores, né? Colegas, mestres, né? Seus colegas. Isso é muito bom ver. Gente, a gente volta já a falar. Eu queria só dar uma dica para quem está a fim de conhecer o trabalho. Como é que consegue? Chega a ter um exemplar desse. Então, o trabalho pode ser encontrado na Livraria Viva, né? Sim. E também pode ser encontrado com o próprio autor. Pode falar diretamente com a gente, encontrar pelo telefone Facebook. De contato pra gente, pode ser? Meu telefone é 99982-2342. Não vale fazer, né, o chamado pegadinha. Eu dizia assim, não vale dar cantadas, mas de repente o rapaz pode gostar também. Não, sou comprometido. É comprometido. Eu sempre digo, quando você dá o telefone, publica, você está, né, afeito a qualquer possibilidade. Mas fica mais fácil pelo Facebook mesmo. Com Dimas certeza. Marques. O grupo de vocês tem alguma página, algum blog do coletivo? Não. Tem um site, a gente tem uma revista científica também, que é a primeira revista exclusiva para a história colonial. Física ou só online. Virtual? É online. Que é a revista Ultramares. Sim. Tem também que trabalha junto com a revista da UFAL, do curso de História, que é a Crítica Histórica. E também tem o site, né? O JAC tem um site que é... Já que o FAO acha facilmente, né? Esse meio de você busca. entrar pelo site da UFAL e você pode procurar tudo isso que vai encontrar. ou pelo Google mesmo, bota lá JAC, UFAL, então a revista Ultramares. Legal. Uma dica, porque eu acho que muita gente fica interessada, né? Às vezes tem gente que nem é historiador, mas gostaria de saber mais sobre o estado de Alagoas, né? A gente tem tanta coisa ainda que precisa ser esclarecida. Oi. Sim. Tá, a Lívia está me dizendo aqui que o Christopher está ligando para a gente. Já é um amigo que eu não conheço fisicamente, né, pessoalmente, mas ele é taxista, faz a linha aeroporto Maceió Aeroporto e nos ouve religiosamente. Então, um abraço grande para o Christopher. E a gente vai... Agora eu vou conversar com a Luana e vamos aproveitar e dedicar essa música para o Christopher, né? Que ele está ouvindo, merece. Está ouvindo a gente. Luana, bem-vinda mais uma vez. Luana e Natalinha, que está ali com o violão, não estou ouvindo você por causa desse